Nós vamos falar de eleições de 2018, porque as mulheres têm feito parte do processo eleitoral. Mas aí fica uma pergunta. Elas têm participado na medida da necessidade, na medida da proporção que elas fazem parte da sociedade brasileira? Até um partido criado para defender o interesse das mulheres, esse partido também já conseguiu atender a esses objetivos? A reportagem de Gorete Santos mostra que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Vamos ver. Nós somos 52% do eleitorado brasileiro, mas nas urnas são para eles a maioria dos votos e com folga. E por quê? Porque ainda não tem muito espaço para as mulheres e quando elas têm algum espaço, elas são reprimidas. Filiada à Arena em 1970, a professora Josefina Costa foi a primeira deputada estadual eleita no Piauí e a segunda em todo o país. Somente 16 anos depois, outra piauiense conquistava uma cadeira na Câmara Federal, a deputada Miriam Portela. Desde então, somente outras 3 mulheres alcançaram o mesmo posto. E na Assembleia Legislativa, em quase meio século, apenas 11 ocuparam vaga. Menor ainda é o número de mulheres que chegaram à política sem a influência do marido ou do pai político, por exemplo. Francisca Trindade foi uma das pioneiras, mas teve a vida interrompida precocemente. Hoje, das 30 cadeiras no Parlamento Estadual, apenas 4 são ocupadas por mulheres. Na Câmara Federal, dos 10 piauienses eleitos, apenas 2 deputadas. E no Senado, a única representante do Estado, Regina Souza, chegou como suplente. Para tentar reduzir essa desigualdade, uma das medidas adotadas foi a determinação de uma cota mínima de 30% para a candidatura feminina. Mas a suspeita é de que muitas candidaturas foram só para cumprir a cota, já que milhares de mulheres não receberam sequer um único voto. Aqui no Piauí foram mais de 300 nessa condição. E aqui em Teresina, na última eleição, a representação foi diminuir de 5 para apenas 3 vereadoras eleitas. Em 2010, o Brasil registrou mais de 3.600 candidatas. Pouco mais de 5% foram eleitas. 4 anos mais tarde, o número de candidatas subiu quase 80%, enquanto o índice de vitória feminina caiu pela metade. Crescem as filiações de mulheres. Ainda assim, em apenas 2 partidos, elas são maioria. No PRB, Partido Republicano Brasileiro, e no PMB, Partido da Mulher Brasileira. Criada há 3 anos, a sigla elegeu em 2016 8 vereadores em todo o Piauí, mas 6 são homens. Nós somos a maioria do eleitorado e as mulheres precisam dar essa credibilidade às mulheres para representá-las, porque eu não tenho dúvida de que as mulheres no parlamento elas têm feito a diferença. Na semana passada, um novo apoio veio do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, os partidos também devem reservar 30% do fundo eleitoral e do tempo de TV e rádio para as candidatas. O que a gente gostaria mesmo, que o movimento feminista gostaria, é de mulheres com ligação com movimentos sociais, com ligação com as necessidades da população, que quando forem eleitas passem a defender pautas típicas do universo feminino. Pensamento que não é isolado. Nós estamos ganhando espaço em todos os sentidos. Tem que quebrar o preconceito, essa questão de lugar da mulher na cozinha. Tudo isso influencia, né? Porque a mulher ela é capaz. Então, a participação das mulheres cada vez mais exigida pelas próprias mulheres e, claro, a sociedade brasileira, na medida em que é maioria mulher, também precisa ter uma representação de maioria de mulheres. Pelo menos eu penso assim, né? Vamos ver o que é que pensa aqui o Délio Rocha e o Fenelon Rocha, que já estão conosco. Délio Rocha, direto de Brasília, direto da capital federal. Fenelon, diretor da Rádio Cidade Verde, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde, estão aqui ao vivo para falar conosco de eleições. Boa tarde aos dois. Délio Rocha, ainda não temos maioria no Congresso de mulheres, embora sejamos maioria de mulheres no Brasil. Délio, boa tarde. Boa tarde, Joelso Jordânio, boa tarde a todos no Piauí.
Olha, Joelson, está longe das mulheres conquistar a maioria aqui no parlamento. Elas representam cerca de 10, 11% de todos aqui que compõem o Congresso, a Câmara e o Senado. Lembrando que aqui na Câmara são 513 deputados e 81 senadores no Senado. E, Joelson, as mulheres, para você ter ideia, só conquistaram o direito de voto em 1934, quer dizer, antes disso, antes da Constituição de 34, elas sequer tinham o direito de votar. E ao longo do tempo elas vêm brigando muito para ter uma participação maior no cenário político brasileiro, mas essa briga, Joelson, ainda está longe de uma vitória feminina, porque elas ainda têm pouco espaço aqui no parlamento, é tanto que todos os anos, durante a Semana da Mulher, que é em março, o Congresso aqui, a Câmara e o Senado costumam dedicar uma semana para as chamadas pautas femininas. Se elas tivessem aí uma atuação muito forte, tivessem uma presença muito grande, tivessem mais espaço, esse espaço não seria necessário, Joelson. É verdade, Délio. Boa reflexão do Délio Rocha em relação a este assunto.